Deus. Pode dar uma salva de palmas bem forte para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos estar orando então neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Paizinho querido, usa o teu servo, Pai, o anjo desta igreja, com poder e autoridade, através da tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada neste momento, Deus, que ela vá de encontro a cada coração que aqui está, Senhor amado. Envia teus anjos, Senhor, para trazer a vitória e a bênção a essa igreja. Fica conosco na continuação. Em tudo nós te damos graça, Pai. Amém, Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Que maravilha louvar ao Senhor Jesus. Quantos já sentiram a sua presença neste lugar? Amém. Tome assento, igreja querida. Nesta sexta-feira passada nós ministramos sobre o arrebatamento da igreja, quem sobe e quem fica. E hoje nós vamos estar ministrando sobre a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja vai acontecer 7 anos antes da segunda vinda. Eu gostaria de passar um vídeo, pode ser? Passar um vídeo, apaga a luz para mim, por favor. Isso. Aleluia! Será um dia terrível para quem ficar, mas para quem subir será o dia mais feliz. Aleluia! No momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e então encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quem sabe você não sabia, mas a única razão de existir a igreja de Cristo, vir aos cultos, cultuar ao Senhor semanalmente, ler as Escrituras, louvar ao Senhor como nós louvamos, a única razão, a principal razão é esse dia. É estar preparado para a volta do Senhor Jesus. A palavra diz assim: se nós esperarmos no Senhor somente para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque conhecendo o Deus que dá vida eterna, salvação eterna, ficamos presos a estas coisas. Então muitas vezes você vê na casa do Senhor pessoas que estão preocupadas com as finanças, que Deus abençoe suas finanças, que Deus abençoe o seu negócio, que Deus sare o seu casamento, que Deus sare a sua enfermidade, e todas essas coisas fazem parte da salvação. Porém, o mais importante
é você ter azeite aí nessa tua vasilha, para que quando soar a última trombeta, você possa ouvir a voz do arcanjo dizendo: eis aí o noivo, aleluia, e a noiva de Cristo vai subir, Emanuel, aleluia, louvado seja o Senhor. Um dia o Senhor Jesus quis lavar os pés dos discípulos, e o Pedro não quis, porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Quando você vem à casa do Senhor, você é abençoado e é também lavado pela palavra. A palavra diz que nós somos purificados pela palavra de Deus, santificados e perdoados pelo sangue de Cristo. Mas a palavra de Deus é o que te purifica, é o que te santifica. Você vai deixando as coisas do mundo, ou seja, vai lavando os pés, a sujeira que vai se pegando na gente, irmão, sabe? Quando você anda numa estrada assim, muito empoeirada, vai ficando o pé todo sujo. É assim a nossa caminhada aqui na terra. O pecado parece que ele gruda na gente, mas todas as vezes que você vem à casa do Senhor, pela palavra você é limpo. Amém? Quem quer ser limpo nesta noite? Ei, mas tem uns assim motivadinhos e tem outros parece que não estão com vontade de tomar banho hoje. É só lavar os pés. Quem quer ser limpo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu vou começar essa mensagem, irmãos, falando de acontecimentos que se darão depois da vinda do Senhor, e então depois nós voltaremos para a vinda do Senhor. Vou fazer aqui uma mistura para a gente terminar feliz o culto hoje, porque se eu terminar com a primeira parte, você vai para casa meio assustado. Então vamos mudar aqui. Amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 9 e o versículo 20. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Se você encontrou, diz um amém. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Segura um pouquinho, até aqui. Nós estamos no capítulo 9 de Apocalipse. Neste capítulo, muitas pragas já aconteceram sobre a face da terra, depois da segunda vinda de Cristo. Mas a palavra está dizendo que os homens, mesmo tendo enfrentado todo tipo de adversidade e do juízo de Deus sobre eles, ainda assim, aqueles que não morreram, não se arrependeram da sua idolatria, adorar demônios, adorar ídolos que não falam, que não vêm. E aí alguém pode estar dizendo, mas eu não adoro demônios, isso aí é só para depois da vinda de Cristo, quando o anticristo estiver operando. Pois bem, você vai entender hoje que o espírito do anticristo já está operando no mundo. Abra sua Bíblia, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Segura aí. O apóstolo João, ele está falando para o povo da sua época, 2000 anos atrás, que o espírito do anticristo já está no mundo. O que é anticristo? É aquele que se levanta
contra Jesus, é aquele que se levanta contra tudo o que diz respeito ao Deus invisível. Esse é o espírito do anticristo. Eu não sei se você já percebeu, mas está havendo uma revolta contra os cristãos no mundo. Todas as histórias, quando você começa a ler, começa a ser mudada e contada uma história mentirosa a respeito da igreja de Cristo. Começam a contar uma história mentirosa a respeito da igreja católica. A igreja católica é a igreja universal, é a igreja de Cristo. E até mesmo, muitas vezes, os evangélicos olham para a igreja católica e dizem, essa igreja não é a igreja de Cristo. Irmão, a igreja católica é a igreja universal, é a igreja de Cristo. E alguém vai dizer, mas tem erros, tem não sei o quê. Irmãos, lá tem erros e aqui também. Lá tem homens que fazem coisas erradas e aqui também. Lá tem gente que adora ídolos, imagens, e aqui tem gente que adora homens. Estamos juntos? Nós só vamos ser salvos pela misericórdia do sangue de Jesus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós percebemos que sem Jesus é impossível que alguém se salve. Olha só, diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Repita comigo, para que entre na tua mente, para que você comece a quebrar paradigmas. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você entende essa palavra? E todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Então toda pessoa que diz assim, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, e eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Ele confessou com a sua boca e com o seu coração creu para a justiça. É salvo. Então nós precisamos parar às vezes de olhar a placa da igreja e prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Olha só, o espírito do anticristo já está no mundo. E os pecados que agem no mundo. Vamos repetir Apocalipse capítulo 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Primeiro pecado que opera no mundo pelo espírito do anticristo se chama idolatria. E aí você diz assim, pastor, eu não tenho idolatria. O que é idolatria? A palavra idolatria no original, quando a Bíblia foi escrita em grego, era eidon latreu. Eidon significa eu vejo, eidon. E latreu significa adoro. Então, eidon latreu, eu adoro o que vejo. Idolatria é quando você adora, quando você serve aquilo que você vê. E o Deus que você serve, ou que você deveria servir, é o Deus invisível. O Deus que nós não vemos. Quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele diz assim, porque tinha um lugar lá que não tinha ídolo, só tinha uma escrita. E estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E ele fala, esse é o Deus que eu sirvo. É sobre esse Deus que eu venho falar. É o Deus invisível. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você deve adorar o Deus invisível. Aleluia. Eu vou começar a lavar os pés dos discípulos agora. Muitas vezes, nós adoramos os nossos filhos. De que maneira? Os nossos filhos ninguém pode colocar a mão, ninguém pode falar nada contra. Está na igreja, serve ao Senhor Jesus, mas se alguém chama a atenção do filho, Deus o livre.
Não é Deus em primeiro lugar e depois a família, depois os filhos, não. É primeiro o filho. Eu lembro uma ocasião que o meu pastor ministrou a palavra para a juventude da igreja. E ele falou assim: tem moças que vêm aqui, tem mocinhas que vêm aqui, só para achar namorado. Só para achar namorado. Estão na igreja só para achar um namorado. E aí ele continuou ministrando a palavra. E a continuação era: mas não importa se você veio só para achar um namoradinho aqui na igreja, porque Jesus vai pegar você e vai fazer de você um canal de bênção. E não tem também lugar melhor para achar um namorado do que na igreja, porque na igreja você vai achar um homem de Deus. Estamos juntos? Só para você entender o que é idolatria com os filhos. E de repente uma família deixou de vir na igreja, aquela mamãe, aquela moça e um menino que ela tinha, e não vinham mais na igreja. E eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, a irmã fulana não está mais vindo na igreja. E ele falou: sim, eu sei. Eu falei: vamos lá visitar. Ele falou: não vai ser bom. Aquela irmã, ela está rebeliada. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: ninguém me falou nada, mas o dia que eu ministrei aquela palavra, eu senti que ela entendeu errado a palavra, e se nós for lá agora, não vai ser bom. Eu falei: não, pastor, oxe, eu conheço a irmã, eu conheço a moça, e eles são gente boa. Irmão, gente boa não significa que não é idólatra. Presta atenção, gente boa não significa que não é idólatra. E eu insisti muito com o pastor, e ele falou assim: por você eu vou lá, mas você vai perceber e vai entender o que eu estou te falando. Quando nós chegamos na casa da irmã, e batemos na porta, quando a irmã abriu a porta e viu o pastor, ela falou assim: o que tu quer aqui? E o pastor já me olhou, e eu também, ela falou, e eu fiquei meio assim, falei, eu não conseguia crer o que eu estava ouvindo. Aí ela falou: eu não te quero aqui na minha casa, o Nai pode entrar, porque ele sim é um homem de Deus. O homem de Deus era o pastor, eu era o auxiliar, eu era o menino. A idolatria confunde e cega a pessoa, presta atenção. Amizade é uma coisa, homem de Deus é outra. Irmãos, eu falei: minha irmã, o que está vendo? A gente veio conversar com vocês aqui. Não, eu não quero esse homem aqui. Eu falei: minha irmã, se ele não entrar, eu também não posso entrar. A gente veio para conversar. Então tá, então eu vou deixar por causa do Nai. A gente entrou e a irmã falou: você falou que a minha filha só vai na igreja para arranjar namorado. O pastor olhou para mim e falou: foi isso que eu falei? Eu falei: não, minha irmã. Ele falou que tem moças que só vão para achar namorado, mas que é bom, que a igreja é bom. Não adiantou explicar, irmão. Não quero mais saber. Sabe por quê, irmão? Porque ela idolatrava a sua filha. Você está acompanhando? A pessoa que não idolatra, meu irmão, sabe? Pode fazer o que quiser, fala um negócio, deixa para lá, se vira, não estou nem aí. Porque não é um ídolo. O ídolo é aquele negócio, irmão, que está lá numa mesinha, ali, ó. E se alguém bater, tem que segurar, tem que cuidar. O Deus que nós servimos, ninguém precisa segurar, ele se mantém sozinho. Mas ídolo, você tem que ficar cuidando. Tem gente que idolatra o carro. Tem gente que idolatra o seu carro. Deus o livre. Ô irmão Tato, né, vou usar o senhor aqui. Né? Irmão Tato, o senhor pode levar a irmã fulana lá no bairro tal? É estrada de chão? É estrada de chão, pastor? Pega uma estrada de chão. Não. Estrada de chão não. Deus o livre. Fica levando essa crentaiada no carro, aí pega aquele poeirão, já suja tudo. Idolatrando o seu carro. Idolatrando o seu carro. Não, meu irmão, mas aquela irmã não tem como vir, ela está doente, não tem como lá buscar, é uma família carente, precisa. Não, Deus o livre. Ou seja, a alma da pessoa para vir adorar a Deus é menos importante do que a lata velha do teu carro. Estamos juntos? Idolatria. Aí eu vou deixar essa palavra para você ir pensando aí. Porque muitas vezes nós não temos uma imagem, mas nós idolatramos muita coisa.
Tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra padre, tem gente que idolatra cantores. Irmãos, quer ver gente que virou ídolo no Brasil, é cantor gospel. Cantor gospel, virou ídolo, vai estar. E aí as pessoas vão lá e começam a berrar, e gritam, e se desesperam. Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, é o povo de Deus? É o povo de Deus que está fazendo isso? Quem já percebeu isso aí? Sabe? Vê o cantor, sabe quando você vê um cantor, uma pessoa que você gosta, vai lá e quer tirar uma foto, maravilha, vou tirar uma foto normal, irmão. Mas tem gente que... tirar uma foto, a mulher de Deus, homem de Deus, irmão, homem é tudo falho, mulher é tudo falho, só Jesus, você só deve adorar Jesus, e é só Jesus, ninguém mais, tem gente que até fala, né, eu te adoro, irmãos, essa palavra só usa para o Senhor, vamos lá, Apocalipse 9, 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem da sua feitiçaria, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. O espírito do anticristo, ele tem causado homicídios no mundo. E essa palavra homicídio, irmãos, ela está falando de assassinato, de todo tipo de violência. Mas eu só vou me ater a um tipo de violência que tem dominado o mundo pelo espírito do anticristo. 2 Reis, capítulo 23, e o versículo 10. 2 Reis 23, versículo 10, diz assim: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Diga assim, Moloque. Todas as nações pagãs da antiguidade, com exceção do povo de Deus, a nação de Israel, todas as nações, com exceção da nação de Israel, passavam o seu filho pelo fogo. Sabe o que é passar o seu filho pelo fogo? Em um cerimonial, eles pegam a sua criança e lançam diretamente no fogo. E para abafar o grito da criança, seja menino, seja menina, então eles tocavam os tambores, ou eles tocavam pandeiro e gritavam para abafar o grito da criança que eles estavam oferecendo a este demônio chamado Moloque. E por que eles faziam isso? Para que tivessem uma boa colheita, para que houvesse a chuva no tempo certo. Eles ofereciam os seus filhos a demônios. E alguém diz assim, graças a Deus que isso não acontece mais. Presta atenção, eu só vou falar sobre esse tipo de violência hoje. Sabe quantas crianças são abortadas por ano no mundo? 57 milhões. 57 milhões de crianças são abortadas no mundo. E no Brasil já há uma discussão para que, se for aprovado o aborto legalmente no Brasil, eles querem saber, porque outros países que já foi aprovado, está em trâmite agora uma lei, porque quando aborta e a criança sai, e às vezes a criança ainda sai viva, então eles não sabem se devem matar quando saiu, e ainda está viva, se devem terminar o que estão fazendo, ou se vão cuidar como uma criança que nasceu com um problema, que precisa de socorro, precisa de ajuda. Você consegue imaginar isso? Esse tipo de discussão, isso é absurdo, porque as crianças às vezes saem aos pedaços, é terrível. Se você já viu algum vídeo de um aborto, você vai perceber que a criança dentro, ele tenta fugir da agulha, ele quer se defender. Eu dava aula para uma médica, e eu de espanhol, né, irmãos? Dava aula para ela, alguém vai falar, o professor era da aula de medicina, não. Dava aula de espanhol para ela. E eu perguntei para ela, você é contrária ao aborto ou é a favor? Daí ela falou, eu sou a favor. Aí eu falei, ixi, agora o bicho vai pegar.
Já fiquei nervoso. E aí eu falei para ela, quando é que é considerado vida? Na terceira semana? Na quarta semana? Quando que é considerado já é uma vida? Ela falou, não, no momento da fecundação já é uma vida. Eu falei, fecundou é uma vida. Fecundou já é uma vida. Eu falei, tá. E quem precisa mais de cuidado? Um bebê recém-nascido ou uma criança de 5, 6 anos? O bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido ou um homem já formado? Quem precisa mais de cuidado? O bebê recém-nascido. E quem precisa mais de cuidado? O bebê recém-nascido ou aquele que ainda está no ventre em formação? Não, o que está em formação no ventre. Eu falei, então, não deveria ser ao contrário? Em vez de nós poder matar, quanto mais novo, mais nós deveríamos proteger? Você entende? A violência, o espírito do anticristo opera no mundo. Toda casa, toda clínica abortiva, esses bebês são oferecidos a Satanás. Não se engane. Em troca da corrupção, em troca de um favor, que o diabo os prospere. E alguém está dizendo assim, pastor, mas aqui não acontece. Irmão, aqui acontece também. Tratei uma moça, chamei ela, comecei a conversar com ela, ela passando por sérios problemas de saúde, e aí ela me contou que ela já tinha abortado algumas vezes, garota de programa, e eu falei, minha filha, você vai sair dessa vida, nós vamos lutar, vamos achar um emprego para você, você vai sair dessa vida, Deus vai curar você, Deus vai restaurar a tua saúde. E Deus deu graça, Deus sarou ela, Deus restaurou a sua saúde, e ela começou a trabalhar. Passado um mês e pouco, eu voltei na casa dela, e ali com a sua mãe, e eu perguntei, e o teu trabalho, como é que está? Ela falou, eu saí do trabalho, não deu mais, não deu. Eu falei, por quê? Porque ninguém vive com R$2.000 por mês, é muito pouco. Eu falei assim, mas 2.000 não é pouco. Você é solteira, mora com a tua mãe, 2.000 é bom, você não tem uma profissão ainda. Vai fazer uma faculdade, vai estudar e você pode ganhar mais, minha filha. Não, pastor, não dá. Eu saio na noite. E numa noite eu faço R$1.000, 1.500, até 2.000. E eu ganhei esse salarinho aí, merreca, e eu fui comprar uma calça, é R$950, pastor, R$900 uma calça. Eu falei, minha filha, você já praticou abortos? Você já adoeceu, o Senhor já te curou, te deu um trabalho, e agora você larga tudo para voltar para essa vida. Pastor, para mim não dá, esse negócio de igreja, para mim não dá. Se cumpre essa palavra, não se arrependeram da sua violência, da sua corrupção. Continua um pouquinho. Diz assim, feitiçaria, não se arrependeram da sua feitiçaria. Quando nós lemos, irmãos, no original, no grego, essa palavra feitiçaria, ela vai aparecer como farmaqueia. Diga comigo, farmaqueia. Essa palavra farmaqueia, te lembra de uma outra palavra? Farmaqueia, te lembra do quê? Farmácia, e é exatamente isso. Então, quando diz assim, não se arrependeram da sua feitiçaria, no original é não se arrependeram da sua farmaqueia. Por quê? Porque aquelas pessoas que iam praticar esses atos religiosos, vamos colocar aqui, ao seu Deus, eles faziam uso de drogas. E hoje nós temos uma epidemia de drogas no mundo. Se nós fôssemos perguntar aqui quem já usou drogas, muitas mãos se levantariam. Mas eu não vou falar desse tipo de droga, cocaína, essas coisas aí não. Irmão, quanta gente está debaixo do domínio do anticristo, do espírito do anticristo. Para dormir precisa de remédio. Levanta de manhã, a cabeça está explodindo, precisa de uma droga. Para trabalhar precisa de uma droga. O tempo todo precisa de uma droga. Pastor, o senhor é contra os remédios? Não, não sou contra o remédio. Mas tudo aquilo que te faz dependente não vem de Deus.
E alguém diz: pastor, e o que a gente faz? A gente vai lutar, a gente vai orar, e você vai ser livre e liberto no poder de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Não se arrependeram da sua prostituição, ou fornicação, depende da tradução. Essa palavra também no original é diferente. Sabe como é que é a palavra no original? Porneia. É porque o português, irmãos, ele tem muita palavra que vem do grego. Sabe o que é porneia? Alguém... O que se assemelha no português, porneia? Fala aí, fala alto. Pornografia. O espírito do anticristo opera no mundo e as pessoas não se arrependem da sua pornografia. O que é pornografia? É quando o ato sexual é representado através de imagens, seja filmes, seja desenhos, seja fotos. Quando isso é representado, é a porneia. A palavra diz: não se arrependeram. É o espírito do anticristo. Irmãos, os mais de idade, assim como eu, que não somos tão velho ainda, mas já temos alguma idade, vai concordar comigo. Quando eu era jovem, irmãos, com meus 18, 19 anos, se eu quisesse ter acesso à pornografia, eu precisaria ir numa banca. Eu ia chegar numa banca e ia me deparar com uma senhorinha ou com um senhor ali, e com muita vergonha eu ia ter que dizer para ele assim: eu quero levar essa revista ali. E eu ia ficar extremamente envergonhado. E a pessoa que vendesse ia olhar para mim e ia dizer: você é de maior. E ele também ia ficar com vergonha de vender aquilo para você. Mas hoje, você já parou para pensar o tamanho da luta dos nossos jovens e adolescentes? Por quê? Porque a pornografia está sendo servido de bandeja para os nossos filhos. Os nossos filhos estão recebendo essa informação de sexo deturpado continuamente. E muitos de nós estamos dando os nossos filhos a Amaleque, levando os nossos filhos a demônios. De que maneira? Através do celular. Dá o celular para uma criança com acesso à internet e a deixa sozinho. Irmão, e aí você diz: não, ele só vai ver desenhozinho. Sim, o coração puro dele só quer ver desenho, o seu joguinho, ele só quer brincar. Mas ali, presta atenção, igreja, que eu estou falando para você, está cheio de gatilhos, de anzóis do maligno, para levar o teu filho para a pornografia. Ele clica aqui, clica ali, clica aqui, quando vê, é levado para a porneia. E hoje, no Brasil e no mundo, entenda o que eu estou te falando, no Brasil e no mundo, sabe com que idade os meninos e as meninas estão tendo acesso à pornografia? 8 anos de idade, por causa da internet. Com 8 anos de idade já estão tendo acesso e estão viciados. E não se arrependeram da sua pornografia. Amado irmão, amada irmã que está aqui, se não for o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós não entraremos nas mansões celestiais. Por quê? Porque a palavra diz que lá não entra pecado, só o lavado no sangue do Cordeiro. E muitas vezes nós estamos tão felizes aqui na igreja, e cantando e adorando, mas às vezes estamos presos nessas coisas. E hoje se prega a graça barata, aquela graça que você vem na igreja e diz assim: Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus já derramou seu sangue, e é verdade, e a gente crê nisso, e amém, glória a Deus, mas voltamos a pecar, e não há arrependimento no nosso coração. Estamos entendendo, irmãos? E para terminar diz assim: furtos, ou seja, apropriação indébita de alguma coisa. Hoje o mundo inteiro está debaixo de corrupção. Nós aqui os brasileiros dizemos:
No Brasil tem corrupção. Irmãos, eu já morei nos Estados Unidos, tem corrupção. Na Argentina tem corrupção. Na África tem corrupção. Você chega lá, os irmãos falam da corrupção. Aonde você for, fala-se da corrupção. Mas o problema não é lá fora, o problema é nós. Então hoje eu quero lavar os teus pés. Eu quero passar uma aguinha aí e tirar qualquer sujeira que possa atrapalhar a tua vida, atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Escute, olha só. Muitas pessoas, quando vão mudar de cidade, eles vêm falar comigo. E eles dizem assim: pastor, eu vou mudar para tal lugar porque achei um trabalho melhor, ou porque houve uma promoção. Eu vou embora para tal lugar porque houve aqui um convite de uma empresa. Outros dizem: eu vou mudar para outra cidade porque lá tem uma faculdade boa que eu quero fazer. Mas ninguém, até hoje, chegou e disse assim: pastor, eu estou pensando em mudar para tal lugar, mas eu não sei ainda se lá tem uma igreja onde se manifesta o poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Eu não vejo as pessoas fazer isso. Porque as pessoas pensam que aonde vai ter uma igreja aonde Deus vai estar agindo. Irmão, presta atenção. Não é assim que funciona. O crente, ele só se move debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Vai mudar de cidade? Vou. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou na minha vida, falou, confirmou, disse assim, assado. Não por profecia da boca de pessoas aí, com você. Porque hoje profeta que fala coisa adoidada aí está cheio, irmão. Você precisa ter um relacionamento com Deus, que Deus fala contigo. O véu do templo já se rasgou. Você não precisa de ninguém para chegar e dizer para você assim: Deus está dizendo para você. Você não precisa mais isso. Não estou dizendo que é errado, isso é de Deus. Mas se alguém falar para você: Deus está falando assim, assim para você, você já tem intimidade lá no quarto com Deus, já tem intimidade com o Espírito Santo. E quando aquela pessoa vem e fala essa palavra para você, você diz: amém, já o Senhor, isso é só confirmação, o Senhor já tinha falado comigo lá. Ou você diz: não é, isso aí não é verdade não, isso não vem de Deus, o Espírito Santo lá não comunicou isso aqui comigo. Quem aqui é crente e que vai morar no céu? É desse jeito, é desse jeito. Aleluia. Eu vou contar uma história aqui para vocês, um fato, um testemunho que aconteceu. Tinha um jovem que aceitou Jesus Cristo aqui na nossa igreja. E ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar outras línguas e ele estava muito alegre. Mas em um dos cultos, porque a palavra ela vai sendo ministrada conforme o Espírito Santo quer. E num dos cultos eu falei que a fornicação é pecado. E o que é fornicação? A Bíblia diz que fornicação é sexo antes do casamento. E que o jovem crente, ele deve procurar casar virgem. E se já não é mais virgem, quando aceitou Jesus, deve se guardar para o casamento. E eu ensinei essa palavra porque é o que diz a palavra de Deus. Mas hoje em dia, falar uma coisa dessa, tem igrejas que já é um absurdo. Agora imagine uma pessoa que veio do mundo. E quando terminou o culto, ele veio: pastor, nada a ver isso que tu falou. Eu não concordo com isso. Eu falei: do que você está falando, meu filho? Sexo só depois do casamento. Nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu falei: o que tu acha, deixa de achar, não importa. Importa o que diz a palavra de Deus. Ele falou: pastor, mas eu estou alegre com Jesus, estou alegre com o Espírito Santo. Eu falei: sim, você está alegre porque o Espírito Santo está aí. Mas o dia que você sair da linha, o Espírito Santo ele vai se afastar de você e você vai sentir isso. Você vai perceber que você está agindo mal. Se você não perceber isso, duas coisas: ou a tua mente está cauterizada, ou o que está habitando em você não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ir contra a palavra de Deus. Passou o tempo, esse jovem veio muito angustiado, veio chorando e falou: pastor, eu saí, fui numa balada depois do culto, pastor. E aí eu saí com uma moça e aí acabei ficando com ela. E quando eu percebi, pastor, eu estava me sentindo sujo e angustiado e triste. E não consigo mais orar em língua e o Espírito Santo não está mais em mim. Eu falei: está vendo?
E o que há no teu coração? Pastor, estou arrependido. Eu falei, é isso aí. O segredo é o arrependimento. Então, se você está arrependido, vai orar, vai pedir perdão para o Senhor, vai se consertar com Ele, e não volte mais a praticar esses atos. Quer ter relação sexual? Case com a pessoa certa, constitua a família. Estamos juntos, igreja? Será que tem gente que concorda com a palavra de Deus aqui, ou sou só eu? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Não há como fugir. Não há como fugir disso. Ou nós somos crente de verdade e vamos para o céu, ou nós estamos perdendo tempo aqui. Como eu falei no começo, vir na igreja para ter um bom carro, para ter uma casa, tudo isso aí Deus pode te dar, mas nada disso é o principal. O principal é estar branco, com as suas vestes brancas, alvo como a neve, diz a palavra, para que quando soe a última trombeta, você possa subir. Aleluia. Aleluia. Essa palavra arrependimento, eu confesso para os irmãos que fazia muito tempo que eu não pregava sobre isso, sobre arrependimento. Nós mesmos temos pregado muito sobre a graça e o amor de Deus, mas hoje eu quero te falar sobre o arrependimento. Abra Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diga assim: arrependei-vos. Veja, para que o reino de Deus se manifeste, para que Jesus Cristo se manifestasse, era preciso que um povo se arrependesse dos seus pecados. Você deseja que o reino de Jesus Cristo se estabeleça na tua casa? A paz de Cristo se estabeleça na sua casa? A salvação do Senhor Jesus se estabeleça na sua casa? Primeiro passo, se arrepende. Se arrepende dos teus pecados. E aí alguém diz assim: mas eu não sinto nada para me arrepender. Irmão, perigo grande, um perigo enorme, quando eu não sinto que tem algo na minha vida que precisa de arrependimento. Quando eu olho para mim e não enxergo que precisa de arrependimento em alguma área, é porque a minha mente está cauterizada, porque a palavra de Deus diz que o homem peca todos os dias. Então, todas as vezes que você dobra o teu joelho, arrependimento. Senhor, aonde eu falhei, aonde eu errei, orgulho, mentira, engano, soberba, inveja, pornografia, tudo que é errado na minha vida, precisa colocar diante do Senhor e dizer: me lava no teu sangue, Senhor, eu me arrependo diante de ti, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos 6 e 12. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Diga assim: que se arrependessem. Próximo versículo: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Presta atenção, para expulsar o demônio, primeiro tem que ter o quê? Arrependimento. Se arrepende, o demônio sai. Se arrepende, o óleo vai ter poder sobre a tua vida para curar a tua enfermidade. Espírito de miséria, demônio de intriga, de briga na tua casa, sabe? Levanta de manhã, não pode olhar para a esposa, não pode olhar para o esposo, olha para a filha, já é palavrão, e é gritos, e é briga. E aí você diz: por que isso na minha casa? Está faltando arrependimento. Falta que alguém dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão pela minha casa. Toma conta desse lar, que todo demônio saia daqui, mas precisa arrependimento. Aleluia. Pastor, por que eu não estou recebendo a minha cura? Por que o milagre não acontece?
o apóstolo já orou, a irmã fulana já orou, já ungiram com óleo e o milagre não acontece. Será que não está faltando arrependimento? E eu vou dar um exemplo bem simples aqui, um exemplo bem simples. Pastor, o senhor é uma bênção, mas com o irmão fulano eu não falo, com a minha sogra eu não falo, com a minha cunhada eu não quero papo, porque o que ela me fez, a palavra do Senhor diz que é para nós perdoar aqueles que nos ofendem. É para perdoar quem? Os que nos ofendem. E assim o Senhor nos perdoa. Então muitas vezes estamos guardando uma mágoa, e o Senhor está dizendo para você: se arrepende dessa mágoa, se arrepende disso que você está guardando dentro do teu coração, porque está impedindo o milagre de Deus na tua vida. Continua lá, vamos lá um pouquinho mais. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que é tristeza segundo Deus? A pessoa comete algo errado e vem uma angústia, vem uma tristeza. Quem sabe que já pecou e se sentiu triste? Levanta bem a tua mão, seja corajoso, eu estou junto com você. E sabe o que acontece? Quando você comete um pecado e você sabe que pecou, te dá um ruim em todo o teu corpo, e você sente aquela sujeira, e isso é o arrependimento segundo Deus, te dá uma tristeza, você se arrepende, mas essa tristeza, segundo Deus, ela vai operar em você arrependimento. Você vai dobrar os seus joelhos e você vai dizer: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me lava no teu sangue. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera remorso. A pessoa está no adultério, ela pratica o adultério, ela vem para casa e ela diz: por que eu fiz isso com a minha esposa, por que eu fiz isso com meu marido, com a minha família, e o seu coração está em remorso, mas no outro dia volta a pecar, no outro dia volta a pecar, porque é escravo de Satanás. Mas o crente, que é você que está sendo lavado hoje pela palavra, não, toda essa palavra está trazendo a tua memória, e está gerando uma tristeza, mas é uma tristeza segundo Deus, e eu tenho certeza que quando nós for orar, você vai dizer: Senhor, eu me arrependo, e o poder do Espírito Santo te fará livre. Aleluia! Aleluia! Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então hoje você vai encontrar pessoas falando isso. Não, o Senhor não veio para salvar os santos. Então quando alguém se posiciona dizendo: isso é errado, isso é pecado, as pessoas vão dizer para você: sai para lá, santão, sai para lá. Jesus veio exatamente para nós que temos pecado. Jesus veio para nós que somos pecadores. Irmão, Jesus veio para os pecadores, mas não para que o pecador permaneça como está. Veio para o pecador, para que o pecador se arrependa. Diga assim: se arrependa. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O Senhor cura aquele homem e vai embora.
porque tinha muita gente no lugar. Eu acho que o Senhor estava cansado de pessoas, né? Tinha muita gente, ele foi embora. Mas depois ele se encontra com este homem no templo, e com certeza o homem vem para Jesus e diz: olha, Jesus, estou curado, olha que maravilha, estou são. E o Senhor diz: está curado, isso. Então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu já contei esse testemunho e eu vou contar porque ilustra bem essa situação. Uma senhora sentou bem ali onde está o nosso irmão. E ela chorava muito, ela estava ali sentada. E eu cheguei para ela e falei: o que houve, minha filha? Era a primeira vez que ela vinha na igreja, ela estava sentadinha assim. E ela falou: eu tenho câncer nos seios, os dois. E vai ser retirado os meus seios, vai ser feita uma raspagem. Eu falei: sabia que Jesus pode te curar? Ela falou: eu não tenho fé. Eu falei: mas não tem problema, eu tenho. E o pastor Alfeu também. O pastor Alfeu estava aqui, o pastor Alfeu tem o dom de curas. E nós oramos por aquela senhora. Isso foi numa quarta-feira. E aí a filha dela ligou para ela naquela noite e falou: mãe, eu consegui o dinheiro, tudo certinho para a senhora operar, já está agendado, a senhora vai operar amanhã, quinta-feira. E ela falou: não, eu vou esperar pelo menos até na semana que vem, porque eu fui na igreja e o pastor orou por mim e falou que Jesus pode me curar. E no outro dia ela levanta pela manhã, vai tomar banho, e ela percebeu que não tinha mais dores e não tinha mais tumor nenhum, foi curada completamente, pelo poder de Jesus Cristo. No domingo ela veio aqui, e ela estava muito feliz, e ela subiu ali e ela deu o seu testemunho. E ela contou o que Jesus tinha feito na sua vida, e nunca mais apareceu. Não deu nem tempo de dizer: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A palavra vai limpando. Às vezes, nós estamos na igreja, a gente vem domingo na igreja, se enche do Espírito Santo, e durante a semana a gente leva uma vida pecaminosa. E aí a gente vem na casa do Senhor, sente a presença do Espírito Santo, se alegra, mas durante a semana a nossa vida não condiz com a vida do cristão. Chegamos na casa do Senhor, recebemos o Espírito Santo, falamos em outras línguas. E tem gente que diz: adianta ir na igreja, fica falando língua estranha lá, mas lá fora dá um mau testemunho. Adianta vir na igreja, com certeza, é aqui que o Senhor te limpa, é aqui que o Senhor te lava, é aqui que o Espírito Santo te enche. Mas quando você sai lá fora, você precisa levar o Espírito Santo contigo. Tem alguém que se identifica com essa palavra? Tem alguém que está dizendo assim: Senhor, eu preciso de arrependimento na minha vida, eu preciso de perdão dos meus pecados? Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu vou ler um texto aqui, e esse texto é mais conhecido do que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, nós pensamos que é o salmo mais conhecido, mas quando você entra nas redes sociais, você vai perceber que o mundo e aqueles que um dia foram crentes e hoje se chamam desigrejados, eles conhecem esse texto e eles falam esse texto o tempo todo. Eles postam nas redes sociais, eles fazem vídeos sobre esse texto, eles falam sobre esse texto o tempo todo. Olha só, João capítulo 8, versículo 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Evangelho de João 8 e 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha só o que acontece. As pessoas, você vai ver pessoas fazendo coisas terríveis. Fazendo coisas terríveis e eles postam isso. E eles dizem assim: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E eles tomam esse texto dizendo assim: nem Jesus me condena.
E quando alguém se levanta, como eu estou me levantando hoje, para dizer, se arrependa dos teus pecados, eles vão dizer assim, no mínimo está cheio de pecado também. E é verdade, irmão, eu também estou cheio de pecado. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que é uma espada de 2 gumes, corta para lá e corta para cá. Ela está gerando no teu coração arrependimento e está gerando no meu também. E as pessoas olham para esse texto e dizem, com pretexto de dizer, eu posso pecar, nem Jesus me condena, mas não é isso. O final as pessoas esquecem. O Senhor diz assim, eu também não te condeno, não peques mais, vai e não peques mais. Vai e não peques mais quer dizer assim, hoje eu estou te dando uma chance de arrependimento. De arrepender-se dos teus pecados e não praticá-lo mais. Hoje, o Senhor está te dando uma chance de arrependimento. Abba, Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Abba, Pai. Eu quero ler com você para encerrar essa parte, irmão, que é tão difícil de ouvir, não é? 1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim, primeira carta de João 4:4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Aleluia. Sabe o que é isso? Essa palavra está dizendo assim, você já venceu o maligno, porque o Espírito Santo habita em ti. Você já venceu o pecado, porque o Espírito Santo habita em ti. Alabaralabassúria. Então alegra o teu coração e começa a dizer, no nome de Jesus eu vou prevalecer. No nome de Jesus eu vou vencer. No nome de Jesus a pornografia vai Estamos falando da segunda vinda de Cristo. Relembrando, os acontecimentos que nós vamos falar aqui, eles acontecem 7 anos depois do arrebatamento da igreja. A primeira vez que Jesus Cristo se apresenta como rei é no domingo de Ramos. A igreja católica tem o domingo de Ramos. Relembrando esse dia aqui. O que acontece? Por que Jesus toma um jumentinho? Jumentinho sempre foi animal de carga, não é um animal de transporte. Jumento é um animal de carga. E o Senhor Jesus monta num jumentinho, e as pessoas colocam os ramos no chão, e Jesus vai entrando pela cidade de Jerusalém, e entra na porta dourada que dá acesso ao templo em Jerusalém, o templo de Salomão. E quando Jesus está entrando, as pessoas estão gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Rei dos Reis, e começam a aclamar a Jesus, aclamar a Jesus. Por que Jesus está num jumentinho? Veja que os discípulos não entenderam isso. Por que ele escolhe um jumentinho? Porque Jesus veio como servo. Jesus era um servo humilde sobre um jumento entrando em Jerusalém. Essa é a primeira vez que Jesus se apresenta como rei. Agora, na segunda vinda, Jesus também se apresenta como um rei. E nós vamos verificar como que isso se dá. Abra Apocalipse, capítulo 19,
versículo 11. Apocalipse 19, 11. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Diga comigo, cavalo branco. A primeira vez é jumentinho, a segunda vez é um cavalo branco. Por que agora Jesus vai voltar sobre um cavalo branco? Porque cavalo é para transporte e animal de guerra. Veja que ele vem para pelejar com justiça. E o cavalo branco, porque quem monta o cavalo branco na batalha é o general. Aleluia. Estamos entendendo essa palavra? A primeira vez é um jumentinho, ele se apresenta como servo. Agora ele já vem como general de guerra. Vamos lá. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Diz assim, ó: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, quem é que vai combater contra o Cordeiro? O que vai acontecer? Passado o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o espírito do anticristo já não é mais só o espírito, já adentrou em uma pessoa, e esse anticristo vai estar reinando aqui na terra, e todas as nações do mundo se levantarão para destruir a nação de Israel. E quando Israel está cercado, e todos estão combatendo contra o Cordeiro, contra o Senhor Jesus, ele está sobre um cavalo branco, mas a palavra diz que o Senhor os vencerá. E quem é que vai vencer? Os que estiverem do lado do Senhor Jesus. Tem alguém do lado do Senhor Jesus? Às vezes, irmãos, dá a impressão que a igreja está abatida, que a igreja no mundo está se acabando, que não está avançando. É mentira e engano de Satanás. Jesus Cristo já venceu e garante vitória para a sua igreja, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Eu te convido a estar de pé por um minuto, fique de pé. Eu quero fazer essa leitura em pé com você, para que você comece a vislumbrar e entender o que será a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19 e 11, vamos repetir o primeiro versículo. Olha o que diz a palavra: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro, e da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! 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 Você está comigo, está entendendo essa palavra, irmão? Primeiro, Jesus veio como um servo. A segunda vinda, depois do arrebatamento, Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vem para julgar as nações. E você já vai entender como que isso se dará. Porque às vezes quando a gente lê o Apocalipse ou lê a palavra de Deus, a gente pensa num negócio muito espiritual. Irmãos, é bem físico, é bem material o que vai acontecer. Pode tomar assento mais alguns minutinhos, nós já vamos partir para o final. Então você já entendeu como será a segunda vinda, num cavalo branco, e os santos estarão com ele. Agora olha só, Jesus ele entra em Jerusalém. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 1.
João 12, primeiro, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes do quê? A Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Nesse mesmo dia, lá na casa de Lázaro, as pessoas começaram a saber que Jesus estaria em Jerusalém, e lá em Jerusalém começou aquele murmúrio: Jesus vai vir à festa, Jesus vai estar aqui na festa em Jerusalém. E foi aí que eles então pegaram os ramos e foram para a cidade e começaram a clamar: Hosana, o filho de Davi, o Messias, e começam então a adorar Jesus, e ele vai entrar pela porta dourada. E você, quem sabe, não saiba o que é essa porta dourada, eu quero mostrar para você aqui esse slide. Coloca para nós aqui, apaga a luz aí, por favor. Coloca para nós lá, filha. Isso, pode apagar essa luz também aí, querido. Olha só. Essa foto fui eu que tirei, irmãos. Aqui é o Monte das Oliveiras. Pode ver que aí tem as oliveiras. É aqui, pode apagar, filha. Aqui era onde Jesus ia orar, no Monte das Oliveiras. Muitas vezes ele levava os seus discípulos para orar no Monte das Oliveiras. E daqui do monte você consegue ver o domo dourado, o domo da rocha, que é aquela parte dourada lá. Hoje é uma mesquita, Mesquita de Omar. E essa mesquita foi construída ali, e lá dentro, sabe o que tem? É o topo da montanha de Sião. É uma pedra, que é o topo da montanha. Então, quando você olha isso daqui, pode colocar a próxima foto? Então você diz: mas como que isso aqui é uma montanha? Parece uma esplanada. Nessa mesquita, onde está essa pedra, é onde Abraão iria sacrificar Isaque. Quando você lê na Bíblia, essa pedra está ali dentro. Só que o muçulmano, ele diz que Ibrahim ia sacrificar Ismael, que é o irmão de Isaque. Eles fazem uma confusão ali, eles querem dizer que não, que Deus abençoou Ismael, mas o Ismael é o filho da escrava, o filho da promessa é Isaque. Estamos juntos, irmãos? Então ali, nesse domo, ali é que tem esse detalhe que eu queria contar para vocês. Agora presta atenção, vocês estão vendo essa parte aqui de baixo, irmãos, que parece um monte de pedra? Na verdade é um cemitério. Isso ali são túmulos, é cheio de túmulos aqui, e passando esse cemitério, essa parte mais baixa é chamada Vale de Josafá. Ali começa o Vale de Josafá, ele tem aproximadamente 1 quilômetro de largura ali, mas ele vai crescendo, e ele se torna no Vale do Armagedon. Nós estivemos ali, onde haverá a grande guerra final, onde todas as nações do mundo estarão lutando contra os exércitos de Israel. Toda a força bélica de Israel vai estar tentando se defender do mundo todo que estará tentando destruir Israel, e ali haverá muito sangue. E o começo desse vale é exatamente esse pedacinho aqui. Eu quero que você vá prestando atenção no que eu estou te falando, para você entender a parte da frente. Pode pôr a próxima foto? Agora nós estamos colados no muro, e aqui embaixo, colado no muro, também tem um cemitério. Pode ver que está cheio de túmulos. E agora eu vou falar para você sobre essa porta aí, que é a chamada Porta Dourada. Essa porta, ela está fechada. E alguém diz assim: por que essa porta está fechada? Não é só para decoração, isso aqui não é decoração, irmãos. Essa porta, ela foi propositalmente fechada. Ela estava aberta, e essa porta, quando aberta, ela dava em direção, se você fosse em linha reta, você chegaria ao Templo de Salomão. Aonde está a Mesquita de Omar não é o local do Templo de Salomão. O local do Templo de Salomão é um pouco mais à direita e mais afastado. Essa Mesquita de Omar, ela está dentro dos muros que cercam, sim, aonde era o Templo de Salomão, e esses são os muros ainda do Templo de Salomão. Estamos juntos, irmãos? Continuar com você aqui. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 43. Pode ligar a luz. Isso, segura aí para mim, segura aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos nós sabemos que o templo
tinha o véu. Quem sabia que o templo tinha o véu e só entrava no Santo dos Santos, que era fechado pelo véu? Quem lembra disso? A maioria já sabe, né? Imagine você que nós teríamos um véu aqui, né? Ponta a ponta. Então aqui dentro do templo o povo podia entrar aqui, mas não podia ver a arca da aliança que estava lá dentro. Estamos juntos? O que acontecia? Volta lá naquela primeira foto, minha filha, volta lá, da porta dourada. O que acontecia? Quem estava no Monte das Oliveiras, ele conseguia ver por dentro dessa porta o pátio do templo, e aí o templo, a porta do templo também se abria, e podia ver as pessoas que estavam lá dentro, mas não conseguia ver além do véu. Estamos juntos? Não conseguia ver além daquele véu que fechava o que estava lá para trás. Olha só, no dia que Jesus, lá na cruz do Calvário, clamou e bradou, o que a palavra diz? O véu do templo se rasgou. Esse local, irmãos, estava cheio de gente do mundo todo, estava lotado de gente. O templo também, as portas estavam abertas, mas o véu estava lá. Quem estava no Monte das Oliveiras conseguia ver por dentro dessa porta. E sabe o que aconteceu? Na hora nona, quando o Senhor clamou, está consumado, o véu se rasgou e todos puderam ver o que havia lá dentro. Estamos juntos? Nesse lugar só podia entrar um sumo sacerdote uma vez por ano, ou seja, o principal, o sacerdote principal, uma vez por ano entrava lá dentro, com uma corda amarrada na sua cintura, e aquela corda ficava lá fora, e ele, quando ele entrava no Santo dos Santos, nas suas vestiduras tinha uma romã de ferro e um sininho, e enquanto ele andava, aquela romã e aquele sininho faziam um barulhinho. Quem já viu os sacerdotes que usam aquela corda e um sininho embaixo? É por causa disso. E quando ele entrava lá, se ele estivesse em pecado e Deus não se agradou da sua presença, ele caía duro lá. E aí as pessoas lá fora não escutavam mais o sininho blim, 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 puxava o camarada, porque ninguém era doido de entrar lá dentro. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou e está tudo aberto. Sabe o que significa? Que eu e você podemos entrar na presença do Senhor para adorar o seu nome, para engrandecer o seu nome e para pedir perdão pelos nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Escute, a porta dourada, ela não era utilizada para o povo entrar no templo. Apenas o sumo sacerdote, como eu já falei, uma vez por ano. As pessoas entravam pela lateral do templo. E eu também entrei lá pela lateral. Todas as pessoas, até hoje entram. É um lugar muito, muito bonito, é cheio de escadaria, você vai entrando por aquelas escadarias, e tem muitos tanques, onde Pedro fez o primeiro batismo da igreja cristã, quando ele pregou e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. E aí, não sei se vocês já tiveram, quem já esteve no batismo aqui da Filadélfia aqui? Amém? Bastante gente. Irmãos, para nós batizar 60 pessoas aqui é uma trabalheira. Agora imagina batizar 3.000 almas. Como que isso foi possível? Porque ali na entrada do lado do templo é cheio de tanques. Tem muitos tanques, é muita água que tem ali. Então foi ali que o Pedro batizou toda essa gente. Amém? Agora, por que a porta está fechada hoje? Isso te chama a atenção? Por que a porta está fechada hoje? O véu do templo se rasgou, todos viram, e agora a porta está fechada. Vai comigo, Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Essa porta que olha para o oriente é essa porta aqui. Ela dá de frente com o jardim do Getsêmani e o Monte das Oliveiras. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre para comer o pão diante do Senhor,
pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Ezequiel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele é levado cativo por uma nação inimiga para uma terra distante. E quando ele está nessa terra distante, ele começa a orar por Jerusalém, dizendo: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, restaura as portas da nossa cidade, restaura, Senhor, os muros de Jerusalém. E quando ele está orando, o Senhor dá para ele uma revelação, e ele vê a cidade reconstruída, os muros reconstruídos, ele vê o templo, e o Senhor leva ele para conhecer várias partes e vai dando explicação para ele. Mas de repente, uma porta está fechada. Veja, quando ele tem essa visão, os muros estão caídos, a cidade está destruída, mas ele tem a visão da cidade reconstruída, mas a porta fechada. E ele diz: por que a porta está fechada? O Senhor diz para ele: porque Deus passou por ela. Quem é que passou por ela? O Senhor Jesus num jumentinho. Você está entendendo? Jesus, o Deus Todo-Poderoso, passou por ela. E quando passou por ela, passado uma semana, o Senhor é crucificado lá na cruz do Calvário. O templo se rasga. Nenhum sacerdote pôde passar outra vez por ali, pois não fazia mais sentido. Não sei se você compreende, porque o sumo sacerdote passava por ali para entrar lá, mas agora o véu se rasgou, o sumo sacerdote não passou mais, não houve mais necessidade. E aí, então já se cumpriu a primeira parte. Mas quem é que fechou essa porta? Sabe quem fechou essa porta? Quem já ouviu falar de Saladino, ou Saladin? Tem até um desenho animado, Saladin. Quem já ouviu falar de Saladino? Levanta a mão quem já ouviu falar aí, ó. Não, pouca gente ouviu falar. Mostra para mim aquela próxima foto lá que tem um... Esse palácio aqui, ó, está na cidadela de Saladino. Isso aqui é lá no Cairo, irmão. Também é uma foto que eu fiz. Irmão, o corpo de Saladino, os ossos dele estão aí dentro dessa mesquita. Presta atenção. Esse Saladino, ele tomou Jerusalém, ele venceu os cavaleiros templários, venceu e tomou Jerusalém. Quando ele toma Jerusalém, ele fica sabendo de uma história, que o povo judeu crê até hoje, que o Messias vai passar pela porta dourada. Presta atenção, lembra que Jesus passou pela porta dourada e os judeus gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Agora, Saladino chega e fica sabendo dessa história, porque os judeus falaram: não, aquele que morreu na cruz não era o Messias. E aí ele fica sabendo, como é que é? Vai passar um rabino por aqui? E ele vai ser o rei dos judeus? Não, nessa porta não vai entrar ninguém. E ele mandou fechar a porta, sem saber. Ele estava cumprindo uma profecia de Ezequiel 600 anos antes de Cristo. Aleluia? Estamos juntos? Olha só que coisa. Saladino fica sabendo que o judeu não pisa em cemitério de outros povos, de jeito nenhum. E um rabino de jeito nenhum vai tocar no morto. E Jesus era um rabino, Jesus era um mestre. O que ele faz? O Saladino diz assim: sabe o que? Eu vou fazer um cemitério na frente, na porta aqui, para que não passe ninguém. Estamos juntos? Estamos entendendo? E ele fecha ali com aquele cemitério. Pastor, e aquele cemitério antes? Aquele é o cemitério dos judeus. Eles têm aquele cemitério porque o judeu crê que no dia da ressurreição, a pessoa que estiver mais próxima ao templo vai ressuscitar primeiro. Por isso que eles têm o seu cemitério antes do vale de Josafá. Estamos entendendo a palavra? É importante que você entenda isso daqui. Então você sabe que Jesus já passou por ali. Você sabe que Jesus veio humildemente, montado num jumentinho. E agora Jesus vai vir montado num cavalo. Ele já passou por essa porta. Por onde você imagina que ele vai entrar em Jerusalém outra vez? Pela porta dourada. Vai entrar de novo, só que agora montado num cavalo branco, vestido com a sua túnica,
com o seu manto manchado de sangue, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E alguém diz assim: e quem estará com o Senhor Jesus? Quem estará com o Senhor Jesus? Abra a sua Bíblia, a última leitura que nós vamos fazer. Zacarias 14 e 4. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dela para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Não sei se você está entendendo o que vai acontecer. Aleluia! Aonde que será a vinda do Senhor Jesus? Aonde? Aonde que Jesus vai descer? Lá no Monte das Oliveiras, aonde ele ia orar com seus discípulos, aonde ele ia como um servo, lá ele vai descer com o seu cavalo, e com certeza ele vai descer do cavalo, e quando ele pisa o Monte das Oliveiras, a palavra diz que o monte vai se partir no meio, e vai partir para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, ou seja, vai separar, vai abrir o vale de Josafá, aquele vale que eu falei para você que é um quilômetro de extensão, vai ficar grande. Por quê? Porque ali o Senhor vai ajuntar todos os generais dos exércitos do mundo, de todas as nações do mundo, vão se juntar ali, e o Senhor vai falar com eles frente a frente, e a palavra diz, julgará todas as nações. Ali o Senhor vai julgar todas as nações pelo que fizeram com o povo de Deus, pelo que fizeram com o povo judeu. Estamos juntos? Só que o mais lindo de tudo isso, irmão, é que você não vai assistir isso pela televisão. Porque a palavra diz que quando ele voltar, todo olho o verá. O mundo todo vai ver Jesus. E Jesus vem no seu corpo glorificado, mas é um corpo físico, que come, que bebe, conforme a palavra. Mas sabe quem que vai estar com ele? Eu e você. Nesse dia maravilhoso, nós vamos estar lá. E se nós estiver pertinho, irmãos, e é bem provável que nós vamos estar pertinho, porque nós vamos estar juntos, irmãos. Eu vou falar para você aí. Lembra quando eu falei sobre isso? Tudo que está acontecendo aqui? Aleluia! 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 Não tem nada, irmão, que eu aguardo mais e que eu almejo mais do que é o dia da vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento será maravilhoso, vamos subir, aleluia, vamos nos encontrar com Jesus nos ares, a boda do Cordeiro, passam 7 anos, passados 7 anos, agora está o final, o povo de Israel vai estar gritando, salva-nos, Deus tem misericórdia de nós, por quê? Porque 1/3 do povo de Israel já vai ter sido morto, estará morto, por causa das nações inimigas, estão destruindo, acabando, dizimando com Israel, e eles estarão clamando, Senhor tem misericórdia, Senhor, quando é que o Messias vem? Messias, salva-nos, e é nesse momento, que a igreja de Cristo, junto com o Senhor, vai estar descendo, e a palavra diz que quando esse povo judeu olhar para Jesus, vai perceber nas suas mãos os furos dos cravos na cruz do Calvário, e vão reconhecer que é Jesus, e eles vão dizer outra vez, Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei dos Reis e Senhor Jesus Cristo, aleluia, Emanuel, aleluia, aleluia, irmão, não tem pecado no mundo que vale a pena, o pecado só destrói, mas o pior de tudo, é que quem estiver debaixo do poder do anticristo, quem não tiver arrependimento no seu coração, não vai estar aqui nesse dia. Fica de pé, igreja amada, alabaralabashúria, anderemassúria, andelemastei, aleluia, eu gostaria que você olhasse para a tua vida,
e tentasse encontrar o que não está bem, ou peça ao Espírito Santo: Senhor, o que não está bem na minha vida? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Aleluia, fecha os teus olhos e conversa com o Senhor. Amado Rei, amado Jesus, traz aos nossos corações, Senhor, arrependimento, Pai, dos nossos pecados, e que o Teu sangue, Senhor, nos purifique. A Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. A Tua palavra funciona como um espelho. O Antigo Testamento, Senhor, se revela, Papai, no Novo, e o Novo Testamento, Senhor, aponta para o que vai acontecer, Paizinho. Que nós possamos, Senhor, estar preparado para esse dia. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para o soar da última trombeta. Deus maravilhoso, que nada nesse mundo venha roubar de nós, Senhor, a certeza da salvação. Aleluia, a Tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Tua palavra diz: filhinhos, já venceste o maligno. E nós cremos, Senhor, que no Teu poder, a pornografia vai cair por terra, seremos libertos. O adultério vai cair por terra, a mentira, o engano, o roubo, o furto, tudo o que não vem de Ti, Senhor, será passado na nossa vida. Vem o Teu Espírito, lava-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos. É Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Com a criação eu a poder, louvores ao Rei dos Reis.